Olá, queridos irmãos, irmãs, gente do meu coração. Estamos aqui meditando nesse curso sobre as nossas doutrinas batistas e estudando a nossa declaração doutrinária. E hoje nós vamos dar um capítulo muito interessante que trata sobre o homem. Deixa eu dizer que o homem aqui é o ser humano, inclui homens e mulheres, né? O ser humano criado por Deus. E vamos à leitura e ao comentário do texto da nossa declaração, que diz o seguinte: por um ato especial, o homem foi criado por Deus, à sua imagem e conforme a sua semelhança, e disso decorrem seu valor e dignidade. Esta frase ela já declara um monte de coisas. Primeiro, o homem não veio do macaco, o homem não veio da evolução, não foi um girino que virou gente. O homem foi criado por Deus. E aqui nós reafirmamos a nossa fé, nossa convicção doutrinária de que Deus criou o homem. Deus criou o ser humano e criou por sua boa vontade. Em um ato especial, movido de amor, Deus criou o homem e o fez à sua imagem, conforme a sua semelhança. O texto de Gênesis vai dizer: a sua imagem os criou, macho e fêmea, Ish e Shá, macho e fêmea, homem e mulher os criou. Homens e mulheres são criados à imagem e semelhança de Deus. E por causa de ser imagem e semelhança, é disso que decorre o seu valor e dignidade. Então vejam bem, tanto homens quanto mulheres são iguais diante de Deus em dignidade. São iguais diante de Deus em valor. São iguais diante de Deus em sua essência espiritual. Porque homens e mulheres foram criados à imagem e semelhança de Deus. Olha que coisa linda. A gente vê agora fruto do pecado, uma competição, uma briga entre homens e mulheres, a guerra dos sexos. Aí vem machismo, aí vem feminismo. As duas coisas são do demônio. Machismo é coisa do demônio. Feminismo é coisa do demônio. É verdade, não zanga comigo não, é verdade. Porque isso é guerra dos sexos, isso é questão do inimigo mesmo, para trazer confusão àquilo que Deus fez. Homens e mulheres são iguais diante de Deus, em valor, em essência e em dignidade. Agora tem um detalhe: homens e mulheres são diferentes em sua estrutura física, sim ou não? Diferentes em sua estrutura física, diferentes em sua estrutura emocional. Eu não estou dizendo que é melhor, nem pior, nem mais forte, nem mais fraco. Estou dizendo que é diferente. E diferentes em seus papéis. O que é que o diabo fez? Ele confunde os papéis, ele quer que a mulher vira homem, que o homem vira mulher. Ele confunde a cabeça das pessoas, cria confusão, cria guerra, cria disputas, e isso não é o propósito de Deus, o Criador. Ele criou o homem e a mulher iguais, em essência, em valor, em dignidade, mas diferentes na estrutura física, emocional e nos papéis diante da sociedade, especialmente diante da igreja, do lar. Por exemplo, o homem nunca será mãe. O homem nunca, por melhor pai que ele seja, ele nunca será mãe. A mulher nunca será pai, por mais que ela se esforce. Às vezes a mulher perde o marido, fica viúva, acontece uma fatalidade, e ela se esforça para ser pai e mãe, mas ela não consegue, ela é mãe. A criança sentirá a falta do pai. De modo que o projeto de Deus é que ambos se complementem. Nós não somos igualitaristas. Nós não somos feministas e nem machistas, nós somos complementaristas. O igualitarismo é uma outra ideologia que vem dizer que são iguais em tudo, e não são, a Bíblia diz que não são, mas nós somos complementares ou complementaristas. Aquela ideia de que Deus criou uma ajudadora que seja idônea, a palavra idônea não é a melhor, a ideia melhor ali é uma ajudadora que o complete, que o complemente. É assim que Deus fez. Homens e mulheres para a sua glória. O seu corpo foi feito do pó da terra, e para o mesmo pó há de voltar.
Olha que coisa, hein? Realidade da vida, realidade da morte. Todos nascem, todos morrem, a menos aqueles que estarão vivos quando o Senhor Jesus voltar. Seu espírito, a parte espiritual, a parte imaterial, procede de Deus e para ele retornará. Aqui tem uma outra polêmica. Pastor, é corpo, alma e espírito, ou alma e espírito é a mesma coisa? Sem entrar em muita polêmica, eu digo que há uma parte material, física, e uma parte imaterial. Essa parte imaterial, às vezes é chamada alma, às vezes é chamada espírito, às vezes são sentidos sinônimos, às vezes são sentidos diferentes, mas há uma parte material que volta ao pó, e há uma parte imaterial que é imortal, ou vai para o céu ou vai para o inferno, volta a Deus para o juízo. O Criador, seu espírito procede de Deus para ele retornará. O Criador ordenou que o homem domine, desenvolva e guarde a obra criada. Olha que coisa, Deus entregou a criação para o ser humano criar, para cuidar, mas com o pecado, ao invés de cuidar, o homem está destruindo a natureza, os rios, a criação de Deus. O homem pode explorar a natureza. Deus permitiu, Deus mandou cultivar, dominar, mas não destruir. Deve dominar e guardar a obra criada. Aí entra a questão da ecologia, se por um lado tão ideologizada, por outro lado negligenciada. É preciso haver um equilíbrio aqui. Criado para a glorificação de Deus, o homem foi criado para a glorificação de Deus. Seu propósito é amar, conhecer e estar em comunhão com o Criador, bem como cumprir sua divina vontade. O homem é um ser pessoal e espiritual. Nenhum animal é um ser espiritual, somente o ser humano. E o homem tem capacidade de perceber, conhecer e compreender, ainda que em parte intelectual, experimentalmente, a verdade revelada e tomar as suas decisões em matéria religiosa, sem mediação, interferência ou imposição de qualquer poder humano, seja civil ou religioso. Isso aqui tem a ver com imagem e semelhança, que o homem é um ser moral, isto é, ele é um ser capaz de pensar, capaz de sentir, capaz de fazer escolhas, ele tem condições intelectuais, sentimentais, essenciais para responder e ser responsável diante de Deus por suas próprias decisões. E ele é responsável, não há nenhum outro responsável. Por isso que o ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus, é este ser responsável, com capacidade e responsável diante de Deus. Aqui estão as referências, não vai aparecer aqui no seu slide, mas você tem aí na sua apostila as referências sobre essa parte da doutrina do homem. Pense sobre isso. Como nós estamos vivendo? Homens e mulheres, homem e a criação, o homem consigo mesmo, o homem com Deus. Olha, nossos relacionamentos, eu comigo mesmo, às vezes eu não me aceito, às vezes eu não me amo, às vezes eu não me quero, às vezes eu me rejeito, eu me acho feio, eu me acho isso, eu me acho aquilo. Não, eu sou exatamente como Deus me criou. O meu relacionamento comigo mesmo. O meu relacionamento com o próximo, seja homem e mulher, seja pai e mãe, seja filho, seja amigos, o meu relacionamento com o próximo, o meu relacionamento com Deus. É para isso que nós fomos criados. E como imagem e semelhança de Deus, devemos dominar, devemos representar Deus. Há alguns teólogos que defendem a ideia da imagem como representação de Deus. Gerentes que Deus estabeleceu na criação como sua imagem, seu representante. E como estamos fazendo isso? Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe a fazer bem esta gestão do mundo criado e dos relacionamentos comigo mesmo, com a minha esposa, com o seu marido, com o próximo e com o próprio Criador. Um abraço, fique na paz, Deus te abençoe em nome de Jesus.